Fala, Tanaka! O japonês fez uma pesquisa aqui na comunidade do Investir e Coçar para perguntar para os Tanakas se eles estão investindo na bolsa, ou melhor, se chegou a hora de voltar para a bolsa de valores. E a maioria das respostas foi sim, mas muitos Tanakas também não saíram da bolsa de valores e outros já vazaram forte, como por exemplo o Holding, que disse: nunca saí, kkk, compra até para eu parar de aportar nas empresas, que são duas opções, ou falência ou fechamento de capital. E o Edivaldo Santos também. Edivaldo, beijo, seu frico, obrigado por estar sempre aqui com o japonês, sempre leio seus comentários e respondo, obviamente. O Edivaldo falou: pra cima, Tanaka, furico que não age não serve para nada. E aí o Bozotube também falou: sair para nunca mais voltar. Então o Bozotube foi um exemplo que vazou fora e não quer nem saber mais de bolsa de valores. O Felipe Oliveira de Santos Albuquerque diz que nunca saiu também. E mais, ele está comprando Taesa e Semin 3. E o Thiago Rodrigues também falou que nunca saiu dessa vida. O Tanaka Mais Dividendos e Investimentos também tem um canal no YouTube, ele fala o seguinte: se arrepende de ter saído, depois ele teve que voltar aos 112 mil pontos. E isso sim, ele se arrepende. Agora ele falou que tem que ir na fé. O Tanakão vai com fé, meu Deus do céu da terra. Então eu criei esse vídeo para mostrar para vocês se tem alguns sinais já para volta na bolsa de valores, para quem já saiu ou para quem quer começar a investir. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês a dúvida que está na cabeça de todos os investidores: será que está na hora de voltar para a bolsa de valores? Ou se não, é para ficar fora? E mais, um ponto muito importante que o Warren Buffett, o maior investidor da bolsa de valores do mundo todo, que ele tem feito, e talvez você possa pensar nesse contraponto também. O Planzinho são 3 segmentos que podem se beneficiar mais de uma possível baixa na taxa de juros. Brasil, eu recebo muitas dúvidas lá no meu Instagram sobre esse tema, e por isso que eu fiz a enquete e por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui para vocês, que é: será que chegou a hora de voltar para a bolsa de valores, Japão? Estou com dinheiro aqui e quero começar a investir na bolsa de valores, já que o Copom, que foi feito ali há 2 semanas atrás, manteve a taxa de juros em 13,75 pela 6ª vez consecutiva. Então ele ainda manteve a taxa de juros lá em cima, mas os sinais, a sinalização do Copom foi um pouquinho mais branda do que ele vinha falando até então. Para quem não sabe, o Copom, que é esse comitê que define as taxas de juros aqui do Brasil, tem como objetivo baixar a inflação, conter a inflação, que eu sempre falo aqui, que imagina que a inflação fosse um cachorro, um pitbullzão bombadão. E aí a coleira, ou melhor, a força que se emprega na coleira para poder segurar esse cachorrão é a taxa de juros. Ele manteve ainda essa força, a taxa de juros a 13,75. Só que, como falei para vocês, o comunicado foi um pouquinho mais brando e o Copom afirmou na sua ata que basicamente não hesitará em tomar o ciclo de ajuste de juros caso a inflação não caia, diz o BC. Aqui ele colocou um detalhe que pode continuar usando sem a taxa de juros para frear a inflação, mas está um cenário muito menos provável de ter novos avanços na taxa de juros. Inclusive saiu o relatório Focus mostrando que a perspectiva de inflação já caiu bastante, tanto na perspectiva agora de 2023, como na de 2024 também. Mas a grande questão é: será que agora que a taxa de juros teoricamente encontrou um teto até então, e o pessoal fugiu para investir em renda fixa e está com seu dinheirinho lá, muitas vezes aguardando o melhor aumento para investir na bolsa, será que chegou essa hora de voltar para a bolsa de valores? E se sim, quais vão ser os setores mais beneficiados? E como eu falei para vocês, vai ter uma pitadinha de Warren Buffett para você tomar a sua decisão aí do outro lado. Mas antes, já se inscreve aqui no canal Japonês, deixa um comentário gostosinho pro Japão, deixa a sua dúvida, que isso me ajuda a trazer vídeos mais relevantes para vocês. Só que também quer flauta, caracatica, toda vez japonês soltar um vídeo, você seja notificado aí do outro lado e escute essa voz de Silvio Santos com Clodovil nessa barba de crochê que só cabe numa TV de 210 polegadas. Pra quem não sabe, o Japonês tem um escritório aqui na Faria Lima e também mais estados brasileiros. São ao todo 12 escritórios do Japão para poder ajudar
você onde você estiver. Então aqui a gente atende clientes acima de R$ 40.000 e aqui embaixo vai estar um link. Quer ajuda com assessoria? É só clicar lá, preencher bonitinho que a minha equipe ou o japonês mesmo te liga para a gente trocar uma ideia. E também a gente consegue te ajudar com a conta lá na Avenue também. Então tem um link aqui para fazer a troca de assessoria para o Japão e aqui internamente eu direciono da melhor forma possível para a equipe responsável pelo internacional também. Então, Tanaka, o que a gente tem que olhar quando a gente pensa em voltar com dinheiro para a Bolsa de Valores? Acredito eu que é a situação macro, porque se você já tivesse feito a análise da empresa, tanto faz, tanto fez, né? Você já vai saber em qual empresa entrar e provavelmente você já vai estar posicionado. Mas para quem está de fora e quer começar a investir ou voltar a investir na Bolsa de Valores, tem sim alguns sinais que podem te ajudar a essa tomada de decisão. E o primeiro deles, Brasil, é analisar a situação macro. E aqui no Brasil a gente tem que analisar a situação que o país está atualmente. Então a gente teve eleição, o Lula assumiu e desde então o negócio não está andando tão bem assim para o governo em relação à aprovação de novos projetos, né? Então a gente tem ali uma rusga bastante grande entre o Congresso e o presidencialismo, então o executivo e o legislativo, que a gente está vivendo aqui de verdadeiro embate Pokémon. E aí, por exemplo, a pauta do saneamento que o Lula foi lá interveio, o governo Lula interveio um pouquinho e queria cancelar algumas coisas, foi para o Congresso e não passou, Brasil, voltou. E aí, recentemente, o Lira também concedeu uma entrevista lá em Nova York para a CNN e falou de algumas questões. Por exemplo, mano, essa situação aí que o governo quer debater o cancelamento da privatização da Eletrobras, isso preocupa e preocupa muito. E falou também desse processo de que está votado, eles não vão voltar muito atrás. Isso porque eles já discutiram muito anteriormente para chegar na conclusão que a Eletrobras, nesse caso, por exemplo, deveria ser privatizada e eles não vão voltar atrás. Então está tendo muita tensão ainda entre o Congresso e o presidente, executivo e o legislativo. Então, para poder andar, a gente vai ter que analisar ainda essa situação. Eu estou contando isso para vocês porque o arcabouço fiscal, que talvez seja a principal medida que o governo tem que trabalhar para poder aprovar, ainda vai ter que passar lá no Congresso e talvez nem passe. Aí isso vai impactar novamente nessa taxa de juros, como eu falei para vocês, porque o Campos Neto ou o Banco Central só falou umas 243 vezes no seu comunicado sobre esse arcabouço fiscal. Então, ele está de olho nisso aí e isso vai ser, de fato, talvez um ponto crucial para poder começar a baixar a taxa de juros. Por outro lado, a taxa, o DI futuro, a taxa de juros futura, a precificação dela tem caído um bocadão sim. E ó, Tanacão, você tem por obrigação colocar aí junto com as suas ações esse indicador, o DI futuro. Então você abre o Home Broker e coloca DI1. Eu, no meu caso, eu sempre coloco o F, porque é janeiro. A gente coloca DI1F 2024, DI1F 29, DI1F 38, qualquer número que você queira acompanhar desse tal do DI futuro, que vai te dar pelo menos um cheirinho. Isso aqui não é muito bom de entrada, tá? Mas é um cheirinho de que pode sim ter chegado esse momento de voltar para a Bolsa de Valores. Se o mercado está precificando essa taxa de juros mais baixa já, algumas empresas podem se beneficiar da real baixa na taxa de juros, que aí você vai ter uma baixa no seu custo de capital. O BTG fez um relatório mostrando quais setores eles estão aumentando o preço-alvo em decorrência dessa possibilidade de uma baixa na taxa de juros daqui um tempinho. Quem quiser esse relatório, me manda um direct lá no Instagram que eu mando para vocês por lá. Esse relatório tem 3 setores que eles subiram muito o preço-alvo por conta dessa baixa no custo de capital. Então, o primeiro setor é o setor financeiro, ex-bancos. Então, sem os bancos, o setor financeiro é o que mais subiu. Depois a gente tem os de bens de capitais e depois, por último, a gente tem o setor de bancos. Aí vocês falam, meu Deus, Japão, mas traduz isso para nós. Quais são essas ações que podem se beneficiar mais desse trem todo? A gente tem, como falei para vocês, o setor primeiro, que é o financeiro, ex-bancos, retirando bancos. Só um cuidadinho que aqui às vezes tem um upside maior algumas ações porque elas caíram muito já, tá bom? Mas englobando, a gente tem a B3, tem XP, Cielo, Irbizinha, BB Seguridade, o Wisport Seguro, a gente tem Melios também, a Cashzinha, PagSeguro, Stone,
Vince Partner, Pátria Investimentos, DOTS BR Partners. Então vocês veem que aqui tem várias ações que caíram bastante já, mas um setor específico, eu vou dar um plusinho para vocês agora, que o Warren Buffett e Charlie Munger estão vendo muito, são de fato setores de seguros que ganham muito dinheiro com float, o dinheiro parado na conta até acontecer ou não o sinistro. Então, eles têm um potencial bastante grande com essa taxa de juros mais alta por mais tempo. O segundo setor que tem esse upside possível é o setor de bens de capitais. O que é isso, Japão? Bens de capitais. São empresas que produzem os bagulho utilizado por outras empresas para eles poderem produzir os bagulho dele. Então tem caminhão, tem equipamentos, ferramentas, tudo que as empresas produzem para outras empresas produzirem é chamados bens de capitais. São bens utilizados para produzir mais o que? Capital, Brasil. E por isso é esse nome, bens de capitais. Isso aí eu nem sei, eu inventei agora, mas acho que é isso sim. Nesse setor a gente tem a Randon, Marco Polo e Opshopsmapion, que é a MYPK3, que o Rafa da Levante amava. Tem a Tupizera, a VEG, a Aeris e tem a Embraer também. Dentre elas, vocês veem que o maior upside ainda é de VEG, apesar de que muita gente ainda fala que a VEG está caríssima e tudo mais. Então, de fato, ela está aqui em primeiro lugar de upside nesse setor de bens de capitais. Além delas, a Home 3 também faz parte dessa lista. A Homezinha é aquela foguentinha que muito tempo foi conhecida como a Crescidendos, uma empresa que estava crescendo um bocadão e pagando bons dividendos também. E aí vem os bancão estão na parada também, vem pesado. E aí a lista contempla quase todos os bancos que você conhece por aí, como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank, Banco ABC, Inter e Banrisul. E aí a gente tem aqui algumas questões importantes para vocês analisarem. O velho Bars, por exemplo, ele sempre fala que não tem risco nenhum investir em algumas empresas perenes e que tem também o seu preço-valor patrimonial abaixo de 1. Então, teoricamente, a empresa está valendo na bolsa menos do que ela possui em patrimônio. E aí tem duas empresas nesse quesito bombando nos últimos tempos. Muito embora hoje dê uma subidinha, mas tem Banco do Brasil e Bradesco nessa parada toda, que são empresas teoricamente sem risco. E muita gente fala assim, mas Japão, o banco não ganha dinheiro com a taxa de juros alta? Ganha também, Brasil. Mas quanto mais cai a taxa de juros, mais eles emprestam. E aí o spread que eles ganham na hora de emprestar dinheiro é muito maior do que os ganhos financeiros que eles podem obter com a taxa de juros alta. Então, para os bancos também é importante ter essa queda na taxa de juros para que eles consigam dar mais crédito, né? Não esteja tão tensa essa questão de crédito. E os bancos brasileiros, eles sabem surfar essas ondas. Tanto é que você não vê os bancos gringos surfando aqui no Brasilzão, velho, só para grandes clientes, alguns M&As, mas dia a dia são basicamente os 3, 4, 5 bancos maiores que conseguem surfar toda essa onda da taxa de juros alta, taxa de juros baixa, inflação alta e inflação baixa. Então, é muito importante também considerar isso na hora de você montar uma carteira, essa nova carteira de investimentos. E aí, um contraponto muito importante nessa questão de chegou a hora de investir ou de voltar à Bolsa de Valores é o que Warren Buffett mostrou nessa última apresentação dos resultados da Berkshire Hathaway, que é a sua empresa que investe em outras empresas na Bolsa de Valores americana e mundial também. Inclusive, ele está bastante de olho lá nas gigantes japonesas, apesar de ser muito controverso isso, gigantes japonesas. Mas tem algumas empresas que ele está ganhando muito dinheiro. Inclusive, ele falou sobre esse ponto até do Japão, ao invés de investir em Taiwan, por exemplo, que ele vendeu as ações da TSMC, que é Taiwan Semicondutores, que é uma empresa muito topzera, mas ele quer fugir desse risco geográfico. Então, mas não é isso que eu quero falar para vocês. O que eu quero contar para vocês é que ele está preferindo ter dinheiro em caixa do que, de fato, investir em ações, né? Eu tenho muito Tanaka aí que segue a filosofia do Warren Buffett, mas foi contaminado pela essa onda que teve do holderismo, que é eterno. Fala, meu Deus, holder não vende e tudo mais. Holder vende suas ações, ele procura outras ações para poder carregar por mais tempo. Então, o Warren Buffett desfez de várias empresas, ele está preferindo hoje ter o caixa ali em mãos para que, se o mercado abrir um apetite novo, ele chegue lá e fablau, ganhe muito dinheiro. Aí a pessoa falou, mas Warren Buffett, as taxas de juros altas. Ele falou, mano, eu prefiro investir em empresa do que deixar o dinheiro parado, né? Eu gosto disso aqui, é meu game, sempre ganho dinheiro com isso.
Só que acho que está num momento mais delicado e por isso ele tem bastante caixa hoje lá na Berkshire Hathaway. E aí esse é o contraponto para você, né? Aí você fica tenso, coçando o furico, coçando o dedo para comprar logo uma ação com essa tal síndrome do FOMO, que é o acrônimo de Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, que é a tal da dor de corno do mercado, de você não comprar agora e disparar as ações e você ficar de fora, ou de repente comprar lá em cima e as ações caírem. Então sempre tem essa dor de corno, ou da realização ou da compra. Então Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo todo, está de fora. Mas lembre-se também que são países totalmente diferentes. Quando você olha só no Brasil hoje, o Ibovespa está ali nas suas mínimas histórias em preço sobre lucro, Brasil. E isso pode apontar sim para uma oportunidade grande aqui no Brasil. O maior investidor do mundo está fora, Brasil. E aí eu já queria emendar a pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo agora, Tanaka? Vocês vão ficar de fora, vão estar dentro, nunca saíram? Como conta para o japonês aqui, para a comunidade tanakense ajudar e todo mundo, né? Às vezes o iniciante quer saber o que o tanacão mais avançado está fazendo para poder se sentir mais confortável na sua tomada de decisão. O Tanaka tem sim um cheirinho de que a hora tá boa para investir em ações que você queira comprar, está no seu home broker faz tempo e que chegaram num nível, num preço que você fala, mano, aí tá suave fazer esse investimento. Mas mais importante que esse ponto ideal de volta ou não às ações é você pensar na sua carteira de investimentos sempre, Brasil. Isso é uma receitinha que não falha. Diversificar entre Brasil, Estados Unidos, fundo imobiliário, de repente até imóveis, se você quiser, é sempre o melhor remédio para você se proteger um pouquinho de tudo e principalmente de você mesmo, que a gente é uma desgraça, a gente vai pela emoção, na verdade, a gente vai um investimento Roberto Carlos, sem emoções, hahaha, e depois, ó, toma na tarraqueta. E respeitar ou adaptar a sua estratégia. Muita gente só gosta de renda fixa, investe na renda fixa. Muita gente só gosta de investir em ações de dividendos, investe em dividendos. Outras gostam das que crescem muito. Outros ainda gostam das foguentinhas. Então, cada um tem a sua estratégia e eu sempre acho ideal, mesmo dentro de uma carteira, a gente ter várias estratégias. Pode ter uma foguentinha aqui, pode ter dividendo, pode ter de crescimento. Então, você consegue fazer ali o seu balanceamento bonitinho da sua carteira. O que o Tanacão está fazendo aqui do lado de cá, na pessoa física Brasil? O que eu tenho feito, ainda tenho bastante caixa, não tanto quanto o Warren Buffett, mas tem um caixazinho bem gordo ainda, aproveitando essa taxa de juros alta, esperando de repente um momento melhor para poder investir, e tenho operado muita opção, né? Tanto venda de put, quando eu quero comprar uma ação e tem uma volatilidade monstra, né? Quando elas caem, você vende a put chablau, e aí se você for exercido perene, suave, que você acha que poderia comprar ação num bom preço, né? No preço que você acha ideal na data do exercício. E também fazendo o contrário, vendendo umas colzinhas safadas, porque tem algumas ações que estão apresentando uma volatilidade muito grande. Então, se eu acho que chegou num preço bom de vender, ao invés de eu vender no mercado, eu vendo call. E aí a dor de corno é se a ação disparar e eu travar o meu ganho, chama trava de alta. Então, o que eu tenho feito aqui do outro lado, operado opções ao invés de operar no mercado à vez. Esse é um tema mais complexo, mas é o que eu tenho feito aqui do outro lado, mantendo caixa e operando através das opções. É isso aí, Tanaka. Eu vou deixar aqui um vídeo do lado para vocês falando sobre o tal fim do dólar, que é um tema que tem tomado muito a atenção dos investidores, e se chegou um bom momento ou não para você mandar a sua grana lá para fora e aproveitar esse mundão todo de investimentos que o mundo proporciona para nós. Tanaka, se eu te ajudei de alguma forma, já se inscreve no canal japonês, também deixa um comentário gostosinho e ajuda esse cabeção a crescer aqui no YouTube também, que todo mundo sabe, eu tenho a vida de empresário, eu paro antes era todo dia, agora está sendo um pouquinho mais passado os vídeos aqui do Investir com Sara, que tenho feito muitas coisas aqui na EQ Investimentos, vocês ajudam demais esse cabeção a crescer por aqui. Vindo o Furico Xará de vocês, onde deles me abara, Investir com Sara, começar.